Irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos, à série de estudos sobre sacrifício, e hoje nós vamos estudar a história de duas pessoas do Velho Testamento que são muito importantes para que nós possamos entender o padrão de Deus no tocante à adoração. Então nós vamos olhar nesta noite para a adoração prestada pelos filhos de Arão. O nome deles, Nadab e Abiú. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Êxodo, no seu capítulo 6, no versículo 23. Assim está escrito na palavra do nosso Deus: e Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Que Deus aplique a sua palavra lida em nossos corações, para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, são um exemplo de uma atitude de adoração inaceitável ao Senhor. Praticaram a adoração como estava a sua vontade, ao seu gosto, e não como atribuída por Deus. Esse fato revelado nas Escrituras é de grande relevância para nós, os adoradores do presente. Amados irmãos, é comum as pessoas questionarem a maneira como nós adoramos a Deus. As pessoas querem saber como nós adoramos a Deus, e as pessoas querem, algumas vezes, comparar a nossa maneira de adoração com a maneira de adoração de outros grupos religiosos e até mesmo batistas. Porque querem aplicar a nós, enquanto igreja bíblica, portanto batista, o padrão religioso e não o padrão das Escrituras. Aqui nós temos dois homens que prestaram adoração a Deus conforme o seu gosto. Vamos à leitura do texto das Escrituras, que se encontra em Levítico, capítulo 10, versículos 1 a 3. O texto bíblico diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Amados irmãos, a adoração a Deus é algo extremamente relevante. Nós não podemos adorar a Deus como nós queremos, mas sim como Deus autoriza. Aqui nós temos o fogo estranho
o fogo estranho apresentado perante o Senhor. Preste atenção que eles não pegaram esse fogo estranho e levaram para um outro Deus. Eles estavam oferecendo a Deus algo que lhe era aplausível, mas que não era aceito pelo Senhor. O fogo estranho, irmãos, não era aceitável ao Senhor. Muitos adoradores foram rejeitados porque adoraram conforme o seu padrão, estando assim em voluntária rebelião contra a vontade revelada de Deus. Quando eles ofereceram em adoração o produto do seu coração, contrariando a perfeita vontade de Deus, não foram aceitos pelo Senhor. Pelo contrário, isso foi tomado pelo Senhor como um claro sinal de desobediência e agravo à santidade de Deus. Oferecer a Deus aquilo que é contrário à sua vontade é sinal de rebelião, de desobediência, de agravo à santidade de Deus. Fatos bíblicos e históricos foram registrados para ensinar a cada um de nós a não cometermos os mesmos erros. Dias atrás, falando sobre esse mesmo assunto nessa série de estudos, nós colocamos diante dos irmãos o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, o qual diz: ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Amados irmãos, esse fato histórico que ocorreu com os filhos de Arão, que está registrado nas Escrituras, serve como aviso para que nós não cometamos os mesmos erros e venhamos a oferecer a Deus um tipo de adoração que é estranha ao Senhor. Quando nós observamos, amados irmãos, um pouco da história sacerdotal, isso ocorre na dispensação da lei, nós vamos ver o chamado da casa de Arão. Deus chamou Arão para um serviço exclusivo, para um serviço que somente a sua casa poderia prestar. Êxodo 28, versículo 1 diz: e depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Êxodo 28, 1. A casa de Arão foi chamada, a casa de Arão foi separada, a casa de Arão foi ungida para o serviço do Senhor. Deus teve um trato especial com aquela casa, porque Deus tinha um serviço especial para aquela casa. Amados irmãos, Deus é extremamente organizado e Deus é extremamente exigente no serviço que a Ele prestamos. Algumas pessoas, às vezes, são tomadas de surpresa para algo e dizem: não, é para o Senhor, tá bom, de qualquer jeito. Não, para o Senhor nunca faça de qualquer jeito. Nunca faça de qualquer jeito. O Senhor tem o seu padrão para a honra e glória do nosso Deus. Nós podemos ver detalhes desse chamado
e os cuidados a serem tomados em relação ao serviço prestado ao Senhor. Arão e os seus filhos deveriam ser ungidos para esse serviço. Também ungirás a Arão e seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Êxodo 30:30. Ungirás a Arão e a seus filhos e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Foram tirados do meio do povo e separados para servir a Deus. Como nós podemos perceber, Nadab e Abiú estavam no gênese desse chamado. Deus os trata pelo nome. Deus os nomina ali quando fala do chamado de Arão. Nadab e Abiú receberam as instruções necessárias para saberem apresentar ao Senhor a adoração aceitável. Eles não eram leigos, eles não eram sem instruções, eles receberam as instruções e eles negligenciaram as instruções. Deus diz em Levítico capítulo 16, versículo 12: tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Esse registro encontra-se em Levítico capítulo 16, versículo 12. Os filhos de Arão receberam a instrução, mas os filhos de Arão negligenciaram a instrução. A instrução era clara: de tal canto pegarás as brasas. Aquele incensário deveria ser cheio de brasas do fogo do altar. Não era fogo estranho, não era o fogo da casa deles, não era o fogo do pátio, não era fogo de qualquer lugar. As brasas deveriam estar perante o Senhor, eram brasas vindas do fogo do altar. Uma ordem específica, uma ordem simples. A ordem é clara. O incenso também havia instruções para o mesmo. A palavra de Deus dava essa instrução. Porém, o incenso que fareis conforme sua composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor o homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do meu povo. Êxodo 30, 37 e 38. Ou seja, o homem que replicasse aquele tipo de incenso seria extirpado, morreria. A adoração a Deus é coisa séria. A adoração é coisa séria. A consequência por tal desobediência, é claro, é ser extirpado. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6, 12 e 13. Amados irmãos, o fogo do altar não poderia ser apagado, porque Deus só aceitava brasas vindas daquele altar. Esse texto mostra-nos como deveria chegar o fogo perante o Senhor. O sacerdote deveria manter o fogo perpetuamente queimando.
para dele usar as brasas do incensário. Nadab e Abiú usaram um fogo advindo de outra fonte, senão aquela indicada pelo Senhor. Tomaram também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor e os seus punhos cheios de incensário aromático moído e levaram para dentro do véu. A determinação divina para o sumo sacerdote era queimar o incenso com brasas tiradas do altar de bronze e pôr o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem de incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Levítico 16, 13. Para que não morra. Olha a expressão, para que não morra. Deus julgou, Deus executou os inovadores Nadab e Abiú. Percebe-se que o pecado praticado por eles foi o de colocar fogo ateado pelos homens e não por Deus. Aí você pode pensar, mas Deus foi muito radical. Deus matou 2 homens somente por isso? Não, não é por isso. Deus matou 2 homens por desobediência voluntária. Desobedeceram voluntariamente ao Senhor, fizeram do jeito que lhe apraz, do jeito que lhe agrade. Não, Deus disse que é assim, mas eu vou fazer como eu quero. Deus diz como é para fazer, mas eu vou fazer como eu quero. Amados irmãos, o jeito certo é o jeito bíblico. Não o jeito que nós gostamos. Talvez nós gostemos de algumas coisas que não são agradáveis ao Senhor. E nós não devemos buscar, na realização do serviço ao Senhor, o nosso próprio prazer. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É o que está escrito em Levítico 6:13. Aquele fogo não poderia se apagar, irmãos, porque aquele fogo era o único fogo aceitável pelo Senhor. Era o fogo proveniente do altar de bronze, fogo esse ateado pelo próprio Deus. Com esse fato, aprendemos a importância de respeitarmos o modelo de adoração proposta por Deus e fazermos tudo de acordo com o modelo dado pelo Senhor. Nunca devemos apresentar algo estranho na santa adoração ao nosso Deus. Esse episódio, irmãos, mostra a importância do modelo. Esse episódio mostra que Deus leva a sério aquilo que Ele ensina, aquilo que Ele ordena. Portanto, na dispensação da lei, havia extremo rigor no que tange à adoração. E unicamente o sumo sacerdote era autorizado a entrar no Santo dos Santos, reverentemente, em uma única vez por ano, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Hebreus 9, 7. Amados, o sumo sacerdote era o único autorizado. Na dispensação da lei, somente o sacerdote podia atingir aquele ponto nesse serviço prestado ao Senhor. Nenhum outro. Ou seja,
primeiro passo no serviço ao Senhor prestado pelo sumo sacerdote era fazer expiação por si próprio e sua família. Levítico 16, 11. Levítico 16, 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Arão precisava oferecer sacrifício por si mesmo e por sua casa, oferecendo o sangue desta expiação pelos seus próprios pecados e os de sua casa. Faz parte deste momento solene o oferecimento do incenso, e o mesmo é descrito desta forma no livro sagrado. Levítico 16, 12. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Levítico 16, 12. Sendo cumprido essas etapas no serviço anual ao Senhor, seria a hora de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo de Israel. Tudo detalhado, tudo esmiuçado. Não era de qualquer jeito. Tinha uma métrica perfeita para tudo. Tinha uma determinação pré-concebida por Deus para que o povo procedesse dentro daquele princípio. Arão jamais poderia oferecer sacrifício pelo povo sem antes oferecer por si mesmo. Se você vai lembrando dos estudos passados, você vai lembrar que no último nós falamos de forma breve do dia da expiação, o dia em que havia esse sacrifício e o sacerdote expiava o pecado do povo. Então, as primeiras etapas desse dia memorável era o oferecimento do sacrifício, primeiramente, pelos pecados do sacerdote e de sua casa. Levítico 16:15 diz: depois, não é antes, depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Todas as etapas eram feitas com extremada reverência, pois o serviço prestado ali era para o Santo de Israel, o Senhor Jeová. Todo o serviço era cercado de uma atmosfera de muita reverência, pois eles sabiam, pela revelação escriturística, que um passo errado era fatal. Um passo errado era fatal. Obviamente que o sumo sacerdote tinha em mente o fato ocorrido com Nadab e Abiú. Qualquer sumo sacerdote que veio posterior a este fato tinha registrado na sua mente esse acontecimento. Todo adorador ao Deus vivo e verdadeiro deve ter em mente este fato, que Deus não aceita adoração estranha.
que Deus não aceita a adoração que fuja dos seus princípios. Deus não aceita, simplesmente isso. Deus não aceita. Sendo sabedores que, se cometesse qualquer ato contrário ao descrito nas Escrituras, seria morto pelo Senhor. Além destes cuidados com o ofício sacerdotal, existia também exigências a serem cumpridas pelo mesmo e a sua família, ao serem separados para prestarem serviço perante o Senhor. Deveriam entender que isso consistia em uma coisa do Santíssimo, uma coisa santíssima ao Senhor. Prestar adoração a Deus é uma coisa santíssima ao Senhor. Prestar adoração ao Senhor é uma coisa santíssima ao Senhor. E aí nós devemos ter muito cuidado. Você pode ter certeza que Deus não vai fazer com você o que Ele fez com Nadab e Abiú. Mas eu não posso garantir a você que Deus não pode fazer comigo ou com você o que Ele fez com Ananias e Safira. Nós não somos da dispensação da lei. Então nós devemos ter muito cuidado quando o assunto é serviço ao Santíssimo. Serviço ao Santíssimo. Nós não devemos, eu vou cantar o hino que eu gosto, mesmo que seja um hino bíblico. Não, você tem que cantar o hino que agrade ao Senhor. Eu vou fazer porque eu gosto. Não, você tem que fazer para o Senhor. Preste atenção em algo muito interessante, que é a separação. Esses sacerdotes, eles eram separados e eles tinham todo um calendário de serviços que os separava, que os distinguia para servir ao Senhor. Eram separados do povo para esse serviço. Lembre-se, quando nós somos escalados para pregar, nós vamos subir aqui e nós não vamos dizer o que nós gostamos de dizer, ou o que nós achamos que vai agradar a você. Quando nós subimos aqui, qualquer um de nós devemos ter um comprometimento com o Senhor, de só falar aquilo que o Senhor aprova. Mas seguindo, Vejamos uma porção das Escrituras que se encontra em Levítico, capítulo 10, versículos 9 e 11, que está escrito assim, da seguinte maneira. Nós estamos vendo aí algumas exigências das Escrituras para uma família sacerdotal. Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Aqueles homens tinham um estilo de vida que ensinava. Aqueles homens eram sacerdotes e eles tinham um estilo de vida que ensinava. Aí aqui Deus diz, olha,
Nada de vinho, nada de bebida forte, nem você, nem seus filhos. Nem você, nem seus filhos. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Não tem fim. Vejamos que em tudo isso Deus estava ensinando à família do sumo sacerdote e ao povo de Israel a distinguir o santo do profano. Distinção, irmãos, entre santo e profano. Essa distinção é de fundamental importância para nós nos dias atuais, porque nós recebemos das Escrituras algo que se chama doutrina da separação. E para nos separarmos, nós precisamos entender o que é santo e o que é profano. Distinguir o que é de Deus e o que é profano. Em nossos dias, essa distinção é quase que totalmente desconhecida. Em nossos dias, essa distinção é quase que totalmente desconhecida e desrespeitada por uma geração rebelde e contradizente que querem adorar a Deus do seu jeito, do jeito que lhe é conveniente, desconsiderando completamente ser de vós também santos. Deus exige de nós santidade. Deus exige de nós santidade. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 1, versículo 15 e 16, o santo de Israel nos diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Como nós poderemos praticar a santidade se nós não tivermos conhecimento do que é santo e do que é profano? Do que é santo e do que é profano. Bom, existe no Brasil e no mundo uma grande gama de igrejas que se chamam batistas bíblicas. Muitas igrejas há com esse nome. Igreja Batista Bíblica, Igreja Batista Bíblica. Bom, e na grande maioria das chamadas igrejas batistas bíblicas, não há respeito com o que é santo e aliam-se no seu princípio de adoração aquilo que é profano. Deus não aceita qualquer coisa, amém? Deus não aceita qualquer adoração. Deus é santo e exige que os seus adoradores adorem em santidade. O Santíssimo Deus exige santidade no seu serviço de adoração. Tudo o que Ele ordena deve ser feito. Vamos olhar Deuteronômio 12, 32. Em Deuteronômio 12, 32 diz o seguinte: tudo o que eu te ordeno observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Amém? Não acrescente. Não acrescente. Não acrescente. Nós, batistas bíblicos fundamentalistas desta igreja, nós usamos
para o estudo da Bíblia o único método válido, que é o método de interpretação literal. Então, quando Deus diz, nós dizemos o que Deus diz. Só dando um exemplo. Lá em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse 21, só que um exemplo para o método de interpretação literal. Versículos 9 e 10. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. O anjo chega e diz: João, olha, eu vou te mostrar a esposa, eu vou te mostrar a mulher do Cordeiro. Então João tinha consciência de que o anjo ia mostrar a ele quem? A esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. João, olhando para aquela visão, ele viu o quê? Ele viu a esposa, a mulher do Cordeiro. E o que era a esposa e a mulher do Cordeiro? A cidade santa, a Jerusalém celestial. Ponto. Se alguém lhe pergunta quem é a esposa de Cristo, você pode devanear, dizer, não, é a igreja, é o povo, é não sei quem, é todos os salvos, se você abrir a Bíblia e você for um literalista, você vai, a esposa é a Jerusalém celestial. Ponto. Mas se eu quiser discutir com você, eu vou continuar discutindo em vão, mas você tem uma posição das Escrituras. Eu estou mostrando o método de interpretação literal. Por exemplo, quando João olhar para aquela cidade, eu já estou dentro dela lá, você já está dentro dela, amém? Mas se nós não estivéssemos dentro dela, ela continuaria sendo a esposa. A minha presença dentro ou fora dela não muda absolutamente nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher do Cordeiro é a cidade, não é os crentes dentro dela. Mas isso, mais adiante, eu trago um estudo específico nesse ponto aí. O Santíssimo Deus exige santidade. Nós não podemos aumentar, diminuir, acrescer, fazer do jeito que nós queremos, é do jeito que Ele diz. Portanto, esta era a norma para a adoração verdadeira na dispensação da lei. Não acrescente, não diminua. Não acrescente, não diminua. Não traga para cá, para a adoração, aquilo que você não encontra no Novo Testamento. Alguém já perguntou por que vocês não usam instrumentos? Como é que eu respondo isso? Se você vai lá na Bíblia, você vai encontrar em alguns lugares, algumas referências onde a igreja se reuniu. No dia que o Senhor estabeleceu a ceia, a igreja estava reunida. Não é assim? Lá eles cantaram ao Senhor, mas eles tocaram? Aí eu sempre costumo dizer o seguinte: vai lá na Bíblia, encontra um lugar onde teve um serviço de adoração a Deus praticado por Jesus, pelos apóstolos ou pelas igrejas do período histórico do Novo Testamento que tenha tais instrumentos, que aí eu começo a usar. Agora nem adianta desafiar o camarada e dizer: agora se você não encontrar, você tira da sua igreja
Não adianta, porque ele já vai dizer, não. Ou seja, amam as coisas da Babilônia. Vocês viram, de manhã Neto foi muito feliz, Neto conseguiu cobrir um capítulo bem grandão e dizer os pontos principais ali. O que é que vai acontecer com a Babilônia? O que é que vai acontecer com a Babilônia? Não adianta querer contaminar esta igreja com as doutrinas da Babilônia, porque esta igreja ela está fundada na sã doutrina, amém? As coisas da Babilônia podia trazer muita gente para cá, podia dar muitos recursos, mas nós queremos servir ao Senhor. Nós não queremos ser envergonhados como foi a casa de Arão. Nós não queremos chorar os nossos filhos. Nós queremos ver os nossos filhos glorificando ao Senhor. Amados irmãos, a adoração verdadeira, ela é sempre controlada pela Bíblia e nunca, jamais determinada por gosto. Não é o seu gosto, não é o meu gosto. Irmão John Lennon, quando eu não era crente e eu andava de bares em bares, eu andava com 2 fitas cassete no bolso de Raul Seixas. Chegava lá, começava, bota aí, e ficava ouvindo. Então, se fosse para o meu gosto, talvez aqui nós tivéssemos uma bandinha estilo Raul Seixas. Até John Lennon, barbicho assim, tal, né? Tem até um visual aqui, né? Certo? Talvez o gosto do irmão Inácio, uma sanfoninha, né? Pé de serra, né? Por aí vai. E aí, quando a gente pegasse o gosto de cada um aqui, ia dar uma salada, um desmantelo tão grande que nem nós mesmos aguentaria, quanto mais Deus, certo? Quanto mais Deus. A adoração verdadeira, ela é sempre controlada pela Bíblia. Nunca jamais determinada por gostos ou demandas humanas. O serviço a Deus não é humanismo cultural aplicado. O serviço a Deus é norteado pelas Escrituras. O serviço a Deus é controlado pelas Escrituras. Se não for pela Bíblia, vai dar errado. Portanto, meus amados, nesta noite nós vimos uma tragédia familiar. 2 homens que foram separados, que foram ungidos, que receberam o treinamento para servir ao Senhor, mas que deixaram o seu coração se contaminarem com a semente do maligno e foram apresentar ao Senhor algo do qual o Senhor já revelara nas Escrituras que não aceitava. Que não aceitava. Que nós possamos nos submetermos à vontade do Senhor e que possamos comparecer perante Ele como verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. E os apressadinhos deles dizem, não, em espírito é sem as amarras, é do jeito que alegra o coração. Irmãos, alegremos os nossos corações com a verdade para a honra e glória do nosso Deus. Lembrem-se, o serviço a Deus não é humanismo cultural aplicado. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. No próximo domingo, se o Senhor nos permitir, nós iremos ver a adoração destrutiva praticada por Eli e a sua casa. A adoração destrutiva. A adoração destrutiva. Preste atenção, existe a adoração destrutiva. Existe a adoração contrária à vontade de Deus, e essa adoração não faz bem.
A adoração com fogo estranho dos filhos de Arão os levou à morte. E na sessão aqui da continuidade desta série, nós vamos ver um outro tipo de adoração trágica, que é a adoração destrutiva. Amém e amém.